Paz, crianças, paz seja convosco, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô morrendo de saudade de vocês, eu não vejo a hora de abraçar bem forte cada um de vocês e matar essa saudade. Antes da gente iniciar a nossa aula do dia de hoje, a gente vai começar primeiro com a oração. Peço para que vocês fechem os seus olhinhos para orar junto com a tia Isa, tá bom? Pai, te coloco em tuas mãos a vida de cada criança que está do outro lado desta telinha. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles. Deus, que o Senhor use a minha vida para falar com eles, ó Deus. Que o Senhor nos ensine mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Samuel. E depois desse louvor maravilhoso, né, daríamos continuidade sobre a aula passada, que foi falado sobre Samuel. Vocês lembram que a tia Cida falou? E hoje daremos continuidade. E nessa nova apostila que temos agora, Histórias Reais, continuaremos falando sobre ela e cada domingo terá um ensinamento diferente sobre a história de Israel e de Samuel também. Samuel não era mais um menino. Ele já havia crescido, se tornado um homem grande, e ele já estava quase idoso. E além dele ter sido se tornado um homem, ele era também um servo de Deus. Então, Samuel tornou-se um profeta. E eu vou explicar para vocês o que é um profeta do povo. Profeta é um mensageiro de Deus. Para ficar muito mais claro para a gente agora, o que é um mensageiro? Como o pastor Elias. O pastor Elias, quando ele prega para a gente, ele leva uma palavra, certo? Ele não fala da boca para fora, não pode. Ele leva uma palavra que primeiro veio de Deus para o coração dele. É a mesma coisa com Samuel. Samuel primeiro orava com aquilo que acontecia com o povo e tudo o que ele tomava de decisões, ele recebia da parte de Deus. Então ele orava, esperava a confirmação de Deus
E assim ele conduzia o povo e também dizia para o povo aquilo que Deus estava querendo dizer para eles. Samuel já estava idoso. Ele colocou os seus filhos Joel e Abias para ser juízes do povo. Só que o povo não gostou disso. E aí eles falaram para Samuel, falaram assim: Samuel, a gente precisa de um novo líder, a gente precisa de um rei, porque os seus filhos, eles não amam a Deus, então eles não seguem os mandamentos de Deus. E a gente precisa de um rei, porque os outros povos, eles têm um rei e menos a gente. Então, Samuel orou, foi buscar a Deus, foi pedir a direção de Deus, e Samuel recebeu a direção de Deus. Então, Samuel recebeu a resposta de Deus. E aí, nisso, Samuel: vocês terão um rei que vocês tanto querem, só que vocês sofrerão e trabalharão muito para ele. Só que aí, a gente vai ver agora o que aconteceu nesse percurso, em que Samuel foi em busca de um rei para um povo de Israel, certo? Saul, esse carinha aqui, ele era um homem muito bonito, muito bonito. A Bíblia diz que do povo de Israel não havia ninguém mais bonito do que Saul. Deus já havia falado, né, para Samuel que enviaria um moço da tribo de Benjamim, do povo de Saul. E esse moço seria o rei de Israel, né? O rei que o povo de Israel, que Samuel tinha orado e tinha falado com Deus. Samuel contou para Saul que Deus já tinha escolhido ele como rei. Então, como Samuel já sabia que Deus enviaria essa pessoa, esse moço, então Samuel contou. Depois disso, Samuel chamou Saul e apresentou ele para o povo. E aí, depois disso, o povo gritou: viva o rei, viva o rei! E eles ficaram muito felizes, porque conseguiram um rei, né, como todos os outros povos. E esse rei era quem? Era Saul. E eles estavam querendo e desejando muito, muito. Quem aqui já pediu algo muito para Deus? Alguém já quis algo muito, muito? Só que nem todas as coisas são boas. Nem todas as coisas são coisas que agradam a Deus. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel já tinha um rei. O rei de Israel era Deus. Mas para eles faltava um rei. Eles ainda não tinham um rei. E foi isso que aconteceu. O povo de Israel já tinha um rei, mas eles não conseguiam ver o rei que eles já tinham, que era Deus. Às vezes queremos algo porque o nosso coleguinha do lado tem. Nem sempre a gente quer porque nós precisamos, porque queremos aquilo. Às vezes pedimos porque alguém tem ou pelo fato de somente ter. E não é assim. A gente precisa daquilo que agrada a Deus. E sempre que a gente precisar de algo, a gente precisa perguntar para Deus se realmente precisamos daquilo. Pedir a direção de Deus e orar, assim como Samuel fez. Samuel não foi e já procurou um rei. Samuel aguardou o momento e esperou a voz de Deus, porque ele queria saber aquilo que Deus queria para o seu povo. E ele não podia tomar nenhuma decisão, porque talvez aquilo não agradaria a Deus. Só que ele foi fiel ao Senhor como um profeta e pediu a opinião dele. Amém? E também, Deus sabia que não era o melhor para o povo. Por isso, Samuel alertou dizendo que coisas ruins poderiam acontecer. Porque Deus sabia de tudo, sabia aquilo que o povo precisava. Mas mesmo assim, eles foram porque eles queriam um rei, porque os outros povos tiveram. Porque os outros povos tinham. Eles não queriam um rei porque eles realmente estavam precisando. Eles queriam um rei porque todo mundo tinha e eles não. Então a gente sempre tem que pensar se nós precisamos ou se nós queremos porque o nosso amigo tem. Ou porque a gente viu um colega com aquilo, ou a gente viu na televisão.
em algum vídeo de YouTube, em alguma rede social. Então a gente sempre tem que pedir a direção de Deus e ver se realmente a gente precisa. O povo de Israel tinha escolha de querer um rei ou continuar com o profeta Samuel. Mas eles quiseram um rei porque todo mundo tinha. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para o nosso momento de atividade. Vocês lembram que na aula passada a tia Cida pediu para vocês fazerem uma coroa? Tá vendo? A minha já tá com outras coisas que eu vou explicar agora para vocês. Ela pediu para vocês estarem fazendo uma coroa e colocando o nome de vocês, certo? Não era para fazer mais nada com essa coroa, apenas desenhá-la e escrever um nome. Claro que se quem não assistiu a aula anterior, vai lá para assistir, tá? E entender tudo que a gente tá falando, tá bom? Então façam, quem não fez, a coroa, né? E coloquem o nome de vocês. O meu é Isa, mas eu coloquei tia Isa porque é assim que vocês me chamam. Vocês vão desenhar a coroa. Eu fiz nessa cartolina, porque eu tinha aqui na minha casa. Caso você não tenha uma cartolina dessas, mas tenha folha de sulfite, ou até mesmo uma folha de caderno que você não use, você pode estar fazendo, tá? Mas não precise sair de casa para comprar cartolina, tudo bem? Então, vocês desenhem a coroa. Após vocês desenharem, vocês vão colocar alguns exemplos. Na nossa atividade da apostila, fala pra gente pôr lantejoulas e outras coisas. Mas como a gente tá de quarentena, a gente não pode sair de casa, vocês vão fazer o que vocês quiserem, tá? Então, vocês vão fazer um desenho. Eu fiz só um pouquinho, porque tem mais continuidade dessa coroa, certo? Eu coloquei com o que eu tinha aqui em casa, né? Isso aqui é um pedaço de um EVA que eu tinha aqui na minha casa. E aí, esses glitters, eram os glitters que eu tinha em casa. Então, caso você tenha essas coisas, você pode estar utilizando tinta guache. Só não se esqueça que tem que ter o seu nome, tudo bem? Após que você fizer isso, você tire uma foto assim e envie para mim ou para a pastora Francisca, tudo bem? Após vocês fazerem isso, nós vamos gravar um vídeo falando do versículo que a gente já aprendeu na aula passada, mas a gente já vai retomar novamente nessa aula, tá bom? Então vamos lá para o versículo. Está escrito em 1 Samuel 3:9. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, após vocês falarem esse versículo, vocês vão gravar um vídeo e vão mandar para tia Isa, tá bom? De novo, vou repetir aqui com vocês. 1 Samuel 3:9. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Depois que vocês decorarem esse versículo, me envie o vídeo. Tudo bem? A nossa aula vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais com a tia Cida. Tudo bem? Continuidade sobre esse tema que a gente tá falando sobre Samuel, que Israel pede um rei, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu estou com muita saudade, tá? Fiquem com Deus.